Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje aí, galera, dia 6 aí do mês de julho de 2019, sábado aí de grandes jogos, mas tá começando com os palpites aí, galera. Gostaria de pedir pra você aí que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Deixar aquele like aí pra tá fortalecendo o canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo aí, galera. Separei aí 30 jogos pra vocês e um bilhete pronto. Então vamos lá, começar aí com os palpites, começando aí com Copa das Nações Africanas, Playoffs, Nigéria e Camarões. Jogo aí em que a Nigéria nos seus últimos 5 jogos vende um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Camarões aí nos seus últimos 5 jogos vende 2 vitórias e 3 empates. Partida aí que acredito que vai ser um jogo muito difícil. Jogo aí em que podemos estar colocando nesse jogo menos de 2 gols e meio. Bielorrússia aí, galera. Soligorsky e FC Minsk. Jogo em que a equipe do Soligorsky nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Minsk aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando Soligorsky para vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio, beleza? Vitebsk e Brest. Jogo em que a equipe do Vitebsk nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vende apenas 2 vitórias e 3 derrotas, galera. Já a equipe do Brest aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas um empate e 4 vitórias. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Brest para vencer jogando fora ou partida acima de 1 gol e meio. Brasileirão Série C aí, galera, ABC e 13. Jogo aí em que a equipe do ABC aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 empates e 3 derrotas consecutivas. Um jogo aí em que o ABC não vem muito bem no campeonato, beleza? O 13, por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 vitórias e 3 derrotas. Não vem muito bem também no campeonato, galera. O ABC, por jogar em casa, tem um favoritismo a mais. Partida aí em que podemos estar colocando ABC para vencer jogando casa ou partida menos arriscada, tá colocando vitória ou empate da equipe do ABC. Luverdense e São José. Jogo em que a equipe do Luverdense aí nos seus últimos 5 jogos vende apenas uma vitória, uma derrota e 3 empates. A equipe do São José aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 3 vitórias e 2 empates. Partida aí em que podemos estar colocando nesse jogo, galera, porque o São José aí, ele vem na cola aí do Juventude, beleza? E o Luverdense está aí na 9ª posição do grupo B aí do Brasileirão Série C. Então, é uma partida aí em que podemos estar colocando nesse jogo o São José para vencer jogando fora ou partida menos arriscada, vitória ou empate da equipe do São José, beleza? Remo e Juventude. Jogo aí em que a equipe do Remo, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Juventude, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 3 vitórias e 2 derrotas. O Juventude aí que vem liderando o campeonato, beleza? Então, isso é um jogo aí em que o Juventude vem numa fase melhor. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Juventude ou uma aposta menos arriscada. Quer dizer, mais arriscada, beleza? Você está colocando aí o Juventude para vencer jogando fora. Ipiranga e Atlético Acreano. Jogo em que a equipe do Atlético Acreano aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas uma vitória,
O resto tudo empate e derrota, beleza? Já a equipe do Ipiranga aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Partida aí em que podemos estar colocando o Ipiranga para vencer jogando casa ou partida acima de 1,5 gols. Botafogo e Sampaio Corrêa. Jogo aí em que a equipe do Botafogo nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Sampaio Corrêa aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem aí de apenas 1 vitória, o resto tudo empate e derrota. Então, isso é um jogo aí pra galera tá colocando a equipe do Botafogo pra vencer jogando casa ou ambas marcam. Confiança e Globo. Jogo aí em que a equipe do Confiança aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. A equipe do Globo, por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 derrota e 4 empates. Partida aí em que o Confiança vem muito melhor no campeonato. Então, isso é um jogo aí pra galera tá colocando a equipe do Confiança pra vencer jogando casa, beleza? Brasileirão Série D aí, playoffs. Manaus e São Raimundo. Partida aí em que o São Raimundo jogando em casa acabou vencendo a equipe do Manaus aí no seu primeiro jogo do playoffs aí da Série D. O São Raimundo nos seus últimos 5 jogos aí vem aí, galera, de apenas 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já a equipe do Manaus aí nos seus últimos 5 jogos, galera, vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. É um jogo aí, galera, em que a equipe do Manaus aí jogando em casa é uma grande equipe. Então, isso é um jogo aí para você estar colocando vitória ou empate da equipe do Manaus ou uma aposta mais arriscada, tá colocando Manaus para vencer jogando casa. Ituano e Vitória. Jogo aí em que no primeiro jogo aí do playoff, o Ituano acabou empatando aí na casa do Vitória. Vitória jogando em casa, não conseguiu fazer um bom resultado. Agora a equipe do Ituano joga aí, galera, em seus domínios e jogando em casa. É uma grande equipe, principalmente muito forte jogando em casa. O Ituano aí, em que nos seus últimos 5 jogos vende apenas 1 empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Vitória aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias e 2 empates. Isso é um jogo aí em que podemos estar colocando vitória do Ituano para vencer jogando casa. Chile, Copa do Chile aí, galera. Everton e Transadinho. O Transadinho aí, galera, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas 2 vitórias, o resto empate e derrota. Já a equipe do Everton aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. É um jogo aí em que podemos estar colocando a equipe do Everton para vencer jogando casa, beleza? Benjinguan e Huanzhang Zhao. Liga chinesa aí, galera. Jogo aí em que a equipe do Benjinguan aí, nos seus últimos 5 jogos, vem, galera, de 4 vitórias, apenas uma derrota. A equipe do Huanzhang aí, nos seus últimos 5 jogos, vem, galera, de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. É um jogo aí em que o Benjinguan, nos seus domínios aí, é uma equipe muito forte em busca aí de pegar aí o Guangzhou Evergrande, que acabou vencendo ontem, galera, por 3-1. E agora o Benjinguan tem a chance aí de passar de novo a equipe do Guangzhou. Então, isso é um jogo aí em que podemos estar colocando Benjinguan para vencer jogando casa ou partida acima de 2,5 gols. Xangai, a Este Ásia e Xangai e Enshua. Complicado, galera, de falar esses times, perdão os erros aí. Então,
É um jogo aí em que a equipe do Xangai Este Ásia aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de dois, em- dois empates, uma derrota e 2 vitórias, beleza? A equipe do Xangai Shenhua, nos seus últimos 5 jogos aí, não vem muito bem no campeonato, galera, com apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. É um jogo aí em que podemos estar colocando a equipe do Xangai Este Ásia para vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio. Equador Liga Pro aí, ou Medo e LDU de Quito. Jogo aí em que a equipe do Olmedo, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de um empate, uma vitória e 3 derrotas. Já a equipe do LDU de Quito, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do LDU de Quito, ou partida mais arriscada, vitória da LDU de Quito jogando fora, beleza? Ainda aí na Liga do Equador, aí Liga Pro, é o Nacional e Barcelona de Guayaquil. Jogo em que a equipe do El Nacional, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Barcelona de Guayaquil aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias, apenas um empate. Partida aí em que podemos estar colocando o Barcelona de Guayaquil para vencer jogando fora, ou partida menos arriscada, tá colocando vitória ou empate da equipe do Barcelona, beleza? Liga dos Estados Unidos aí, galera. Filadélfia e Orlando City. Jogo aí em que a equipe do Filadélfia aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E a equipe do Orlando City aí, nos seus últimos 5 jogos, não vem muito bem no campeonato, galera. Vem aí com um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. É um jogo aí em que o Philadelphia, no seu primeiro jogo aí, acabou vencendo a equipe do Orlando City por 3-1. Agora joga em casa. Isso é um jogo aí, galera, pra você estar colocando. Ambas marcam, beleza? Cincinnati e Host Dynamo. Jogo aí em que a equipe do Cincinnati, nos seus últimos 5 jogos aí, vende um empate e 4 derrotas. A equipe do Host Dynamo, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vende apenas uma vitória e 4 derrotas. É uma partida aí, galera, de 2 equipes aí que vem muito mal no campeonato, beleza? Uns deuses nos acuda aí no campeonato. Então, isso é uma partida aí para você estar colocando acima de 1 gol e meio. Columbus Crew e Seattle Sounders. Partida aí em que a equipe do Columbus, nos seus últimos 5 jogos, vende apenas uma vitória e 4 derrotas. A equipe do Seattle Sounders aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas uma vitória, o resto tudo derrota, beleza? Um jogo aí em que podemos estar colocando nesse jogo vitória ou empate da equipe do Columbus Crew. Montreal Impact e Minnesota. Jogo aí em que a equipe do Montreal Impact aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Minnesota aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. Partida aí em que o Montreal Impact, jogando em seus domínios, é uma grande equipe. Isso é um jogo aí, que vai ser um jogo muito pegado. Então é uma partida aí em que podemos estar colocando ambas marcam. Sporting Kansas e Chicago Fire. Jogo em que a equipe do Sporting Kansas aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de um empate, uma vitória e 3 derrotas. A equipe do Chicago Fire, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos vem aí de uma vitória, um empate e 3 derrotas. Um jogo aí, galera, muito duro.
Acredito que vai ser um jogo muito truncado, muito pesado. Isso é uma partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Sport Kansas, Los Angeles e Vancouver. Jogo em que a equipe do Los Angeles aí nos seus últimos 5 jogos vende apenas uma derrota e 4 vitórias. Já a equipe do Vancouver aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, nos seus últimos 5 jogos com 3 empates, uma vitória e uma derrota. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Los Angeles para vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio. São José e Real Salt Lake. Jogo aí em que a equipe do São José aí nos seus últimos 5 jogos vende 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Real Salt Lake aí nos seus últimos 5 jogos vende um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Partida aí em que podemos estar colocando, ambas marcam. Finlândia aí, galera, Jaro e KTP. Partida aí em que a equipe do Jaro nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 vitórias e 3 empates. A equipe do KTP aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Jaro para vencer jogando casa. Ainda aí na Liga da Finlândia, galera, Finlândia aí. Jogo aí entre Musa e Haka. Jogo aí em que a equipe do Musa, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Haka, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, vem muito bem no campeonato, com apenas um empate e 4 vitórias. Isso é uma partida aí, galera, em que podemos estar colocando a equipe do Haka para vencer jogando fora. Oulu e TPV. Jogo aí em que a equipe do Oulu aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do TPV aí nos seus últimos 5 jogos também, galera, é um Deus nos acuda, com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Oulu para vencer jogando casa. Suécia aí, galera. Jogo aí entre Malmo e Orebro. Jogo aí em que a equipe do Malmo, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Orebro, aí por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Malmo para vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio. Galera, separei aí o bilhete pronto, beleza? Pra tá passando pra vocês aí. Bilhete pronto aí, em que tá no jogo aí entre Inglaterra e Suécia, tá vitória ou empate da equipe da Suécia, KPV Coca-Cola da Finlândia pra vencer jogando casa, FC Onca pra vencer jogando casa, Argentina pra vencer jogando casa e Egito pra vencer jogando casa, beleza? Jogo aí de R$ 10 vai dar um retorno aí de 230, beleza? Esse jogo aí a R$ 10 vai dar esse retorno. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo esse vídeo agora e não é inscrito, desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação aí de novos vídeos que serão postados, beleza? Ative o sininho aí de notificações. Então é isso, galera, espero que vocês gostem, deixa aquele like aí para estar fortalecendo o canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e fui!